Era uma manhã comum, como tantas outras, mas algo diferente pairava no ar. Jesus e seus apóstolos caminhavam juntos em direção ao mercado da vila, onde a agitação habitual de vendedores e compradores misturava-se ao som das conversas e risos. Porém, naquele dia, um simples ato de generosidade mudaria o destino de alguém de forma inesperada. Jesus, sempre sereno, caminhava com um olhar atento, como se soubesse que o cotidiano daquela vila estava prestes a ensinar uma lição profunda. Mal sabiam os apóstolos que testemunhariam algo que ficaria marcado em seus corações. Enquanto se aproximavam das barracas, Pedro, João e Tiago conversavam entre si sobre as dificuldades que muitas famílias da vila enfrentavam. Era um período difícil para muitos, e o mercado, que antes era um lugar de fartura, agora parecia revelar os desafios que os vendedores tentavam esconder. Jesus, silencioso, ouvia cada palavra, mas mantinha seus olhos fixos em algo que os outros ainda não haviam notado. Ali, entre as várias barracas, estava um vendedor cujo destino estava prestes a ser transformado. Ao passarem pela barraca de frutas, os apóstolos notaram algo que chamou sua atenção. O vendedor, um homem de aparência cansada e rosto preocupado, parecia estar lutando para vender suas mercadorias. Suas mãos calejadas e o semblante abatido mostravam os sinais de quem havia enfrentado tempos difíceis. Pedro, sempre rápido em perceber detalhes, comentou com os outros: "Será que ele está em dificuldades, mestre?" Jesus, sem responder de imediato, apenas observou. Ele sabia que algo significativo estava prestes a acontecer. Mas o que ninguém podia prever era que, em questão de minutos, uma escolha simples, feita por alguém que parecia ter tão pouco, alteraria o curso daquele dia de maneira surpreendente. Um estranho se aproximaria da barraca, e um pedido de ajuda colocaria à prova o coração do vendedor. O que ele faria, com tão pouco em mãos e tantos problemas a enfrentar? E o que resultaria desse encontro aparentemente comum? Aquela manhã comum estava prestes a se tornar extraordinária, trazendo uma lição de generosidade que ecoaria para além daquele mercado. O que começou como uma simples ida ao mercado logo se tornaria um dos momentos mais marcantes da jornada de Jesus e seus apóstolos. Aquele vendedor, mesmo diante de suas dificuldades, estava prestes a mostrar que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se é capaz de dar. E o resultado de sua escolha seria algo que nem ele, nem os apóstolos, poderiam imaginar. O desfecho dessa história revelaria uma verdade que, uma vez compreendida, mudaria para sempre a forma como enxergamos a generosidade e a fé. Enquanto Jesus e seus apóstolos observavam a barraca do vendedor, um homem desconhecido se aproximou. Sua aparência era humilde e seus passos hesitantes revelavam uma profunda necessidade. Com as mãos trêmulas e o semblante envergonhado, ele olhou para o vendedor, como se buscasse coragem para falar. Depois de alguns segundos de silêncio, o estranho finalmente sussurrou: "Senhor, não tenho como pagar, mas estou faminto. Poderia me ajudar com um pouco de comida?" Os apóstolos, que assistiam de perto, sabiam que aquele pedido colocaria o vendedor em uma posição difícil. Seria ele capaz de dar algo, mesmo com tão pouco a oferecer? O vendedor, com o rosto ainda marcado pela preocupação, olhou para o homem à sua frente. Ele sabia que sua família dependia da venda de cada fruta naquela barraca. Suas dívidas acumulavam-se, e qualquer perda poderia significar uma noite sem pão na mesa. No entanto, após um breve momento de reflexão, ele sorriu para o estranho. Sem hesitar, pegou algumas das melhores frutas e as entregou ao homem necessitado. "Aqui está. Que Deus te abençoe e te guarde", disse ele com sinceridade. O gesto, embora simples, carregava uma profundidade que poucos naquele mercado poderiam compreender naquele momento. Os apóstolos ficaram perplexos com o que testemunharam. Pedro, com sua natureza curiosa, não pôde deixar de perguntar a Jesus: "Mestre, como pode alguém que tem tão pouco ainda dar com tanta generosidade?" Jesus, sempre sábio em suas respostas, olhou para Pedro com um olhar profundo e respondeu: "Ele não deu porque tinha de sobra, mas porque compreendeu que mais bem-aventurado é dar do que receber." A verdadeira generosidade não está no que oferecemos, mas na intenção do coração. Os apóstolos ficaram em silêncio, refletindo sobre a profundidade das palavras de Jesus, enquanto o estranho, agora alimentado, partia com gratidão nos olhos.
Antes que pudessem sequer começar a entender o impacto daquele ato de bondade, um jovem rico se aproximou da barraca do vendedor. Bem vestido e aparentando ser de uma posição elevada, ele olhou para as frutas que restavam na barraca. Sem discutir ou pechinchar, o homem comprou todas as frutas que o vendedor tinha, pagando um valor muito superior ao que valiam. O vendedor, visivelmente surpreso e emocionado, olhou em direção a Jesus, como se buscasse uma explicação para o que acabará de acontecer. E naquele momento, algo dentro dele mudou. O vendedor mal podia acreditar no que acabará de acontecer. Em questão de minutos, ele havia passado de um homem preocupado com as vendas escassas, para ter sua barraca completamente esvaziada por um cliente inesperado, que pagou um valor muito além do que ele jamais poderia imaginar. Suas mãos tremiam enquanto segurava as moedas, e sua mente tentava processar a sequência de eventos. O jovem rico, que acabará de sair, nem sequer esperou por agradecimentos ou reações, apenas fez o pagamento e partiu, como se estivesse cumprindo algo maior do que ele próprio sabia. O vendedor olhou para o céu por um instante, como se buscasse entender o que havia motivado aquela mudança tão repentina. Ainda surpreso, o vendedor se aproximou de Jesus, que o observava com um olhar sereno e compassivo. Ele não conhecia o mestre pessoalmente, mas algo em sua presença transmitia uma paz inexplicável. Em meio à confusão de emoções, o vendedor perguntou, quase sem conseguir formar as palavras: Senhor, o que aconteceu aqui? Como algo tão inesperado pode ter acontecido? Jesus, sempre calmo, aproximou-se do homem e colocou uma mão em seu ombro, dizendo com uma voz tranquila: quando você deu ao estranho, mesmo sabendo que pouco tinha, abriu as portas do céu. A generosidade que brota do coração atrai bênçãos que você nem sempre pode ver imediatamente, mas elas chegam no tempo certo. O vendedor, tocado por aquelas palavras, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A compreensão de que seu simples ato de bondade havia desencadeado uma sequência de eventos maiores do que ele poderia imaginar o deixou sem palavras. Ele percebia agora que a escolha que fizera, ajudar alguém em necessidade, mesmo quando ele próprio enfrentava dificuldades, havia sido uma semente plantada no terreno da fé. E aquela semente havia germinado rapidamente, trazendo um fruto que ele jamais esperava colher. O vendedor se deu conta de que não se tratava apenas de moedas ou vendas, mas de algo muito mais profundo, a recompensa de um coração generoso. Os apóstolos, que haviam assistido a tudo de perto, finalmente entenderam a lição que Jesus tanto ensinava em suas palavras e ações. A verdadeira generosidade não se mede pela quantidade que se dá, mas pela disposição do coração em compartilhar, mesmo diante das próprias dificuldades. Jesus, ainda olhando para o vendedor, concluiu: hoje você deu do pouco que tinha e, em troca, recebeu abundantemente. Mas lembre-se, o valor de seu gesto não está nas moedas que agora segura, mas na bondade que demonstrou. E essa é a maior riqueza que alguém pode possuir. O vendedor, agora em paz, entendeu que havia experimentado um milagre, não pelo ouro que receberá, mas pela transformação que a generosidade trouxera ao seu coração. Depois de ouvir as palavras de Jesus, o vendedor olhou para as moedas em suas mãos, mas elas já não pareciam ter o mesmo peso de antes. Ele percebeu que o verdadeiro tesouro daquele dia não era o valor material que havia recebido, mas a lição profunda que lhe fora ensinada. Com o coração leve e a mente clara, ele agradeceu a Jesus com um simples sorriso, pois sabia que nenhum agradecimento verbal poderia expressar o que realmente sentia. Os apóstolos, por sua vez, também estavam em silêncio, refletindo sobre a força daquele ato de generosidade e a sabedoria de seu mestre. Enquanto o grupo de Jesus começava a se afastar do mercado, o vendedor, ainda parado, observou o movimento ao seu redor com outros olhos. Ele não era mais o mesmo homem preocupado com a sobrevivência diária. Havia algo de transformador em sua atitude agora. Ele sabia que, independentemente do quanto vendesse no futuro, seu coração seria sempre rico em generosidade. O homem que havia ajudado com as frutas já estava longe, mas a sensação de ter feito algo importante permanecia viva dentro dele, como uma chama que não se apagaria. Os apóstolos conversavam entre si enquanto caminhavam pelas ruas da vila. Pedro, que antes questionara a generosidade do vendedor, agora entendia que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua riqueza material, mas na capacidade de dar, mesmo quando parece difícil.
João, sempre reflexivo, comentou em voz baixa: o Mestre nos mostrou que, no reino de Deus, a medida com que damos será a medida com que receberemos. Mas mais do que isso, recebemos quando nem esperamos. Cada um deles carregava consigo uma nova compreensão sobre a fé e a bondade, lições que compartilhariam com outros ao longo de suas jornadas. O sol já começava a se pôr, lançando sombras longas sobre as barracas do mercado, e o dia que começou como qualquer outro terminava com um brilho diferente. O vendedor, agora em paz, fechou sua barraca mais cedo do que o habitual, sabendo que o futuro estava nas mãos de Deus. Ele não sabia o que viria nos dias seguintes, mas tinha certeza de que sua vida, de alguma forma, havia mudado para sempre. E assim, Jesus e seus apóstolos seguiram seu caminho, deixando para trás uma lição de generosidade e fé que ecoaria por muito tempo na memória de todos que estiveram presentes naquele encontro no mercado. A história do encontro no mercado é um lembrete poderoso de que a generosidade verdadeira não vem da abundância, mas do coração. O vendedor, mesmo em meio às suas dificuldades, escolheu dar do pouco que tinha. Essa escolha, que poderia parecer simples, carregava uma profundidade imensa. Ao abrir mão de algo em benefício de alguém mais necessitado, ele não apenas alimentou o corpo do estranho, mas também plantou uma semente de fé em seu próprio coração. A generosidade, como Jesus ensinou naquele dia, é uma manifestação de amor e confiança em algo maior que nós mesmos. Esse ato de bondade, que começou com uma decisão silenciosa em uma barraca de frutas, se espalhou de maneira invisível, trazendo recompensas inesperadas. O vendedor não sabia, mas o que ele deu foi devolvido a ele em abundância, não apenas em moedas, mas em uma experiência transformadora que tocou sua alma. A mensagem aqui é clara: quando damos com sinceridade, mesmo quando não temos muito, abrimos espaço para bênçãos que podem vir de maneiras que nunca poderíamos prever. A generosidade cria um ciclo de bondade que sempre volta para nós, de uma forma ou de outra. Jesus sempre ensinou que as ações pequenas e cotidianas carregam um peso enorme no reino de Deus. Ao presenciar a troca entre o vendedor e o estranho, os apóstolos puderam ver, mais uma vez, que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas nas atitudes. A escolha do vendedor de ajudar, sem esperar nada em troca, é um exemplo claro de que, em nossa jornada, o que fazemos pelos outros reflete a nossa fé e confiança no cuidado divino. E assim, o vendedor, que começou o dia preocupado com suas vendas, terminou o dia enriquecido de forma inesperada, não pelo valor material, mas pela certeza de que Deus cuida de quem cuida dos outros. Essa lição final é um lembrete para todos nós: a generosidade não apenas transforma a vida de quem recebe, mas também de quem dá. Em um mundo onde somos constantemente incentivados a acumular e manter, Jesus nos chama a uma vida de partilha e serviço ao próximo. Quando abrimos nossas mãos para dar, abrimos também nossos corações para receber, não necessariamente em riquezas materiais, mas em bênçãos espirituais que nos tornam mais próximos de Deus. Assim como o vendedor no mercado, todos nós somos convidados a semear generosidade, confiando que as recompensas virão, mesmo que de maneiras inesperadas. Se essa história tocou o seu coração e te inspirou, imagine o impacto de caminhar lado a lado com Jesus através de mais histórias transformadoras. Aqui no nosso canal, compartilhamos lições poderosas que podem mudar sua vida, assim como esse simples ato de generosidade mudou o destino do vendedor. Não perca as próximas lições de fé, amor e superação que vão fortalecer sua jornada. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber em primeira mão essas mensagens que alimentam a alma. Vamos juntos espalhar a luz e o amor de Jesus.